Bom, pessoal, vamos resolver aqui um exercício de MRP, onde a gente tem essa estrutura analítica de produto, que é um produto A, que é subcomposto do E e do C, e o C é composto de dois componentes de D e dois componentes de E. Aqui nessa tabela eu tenho a política de loteamento e os tempos de atendimento, que são os lead times. Aqui eu tenho o plano mestre da produção, né? Quanto que eu vou precisar do item A para cada semana, a situação dos estoques e os eventuais recebimentos programados. Então vamos lá. Eu passo essas informações que estão aqui, da quantidade que eu preciso para cada semana, aqui para o meu plano mestre da produção, tá? Então note, semana 5, 500. Venho e preencho com 500. Semana 7, 400. Semana 7, 400. Agora eu preciso de preencher essas políticas que eu tenho aqui em cima, no cabeçalho de cada um dos itens, tá? Então, lead time de A, eu tenho aqui, ó. Lead time de A é 1. O tamanho do lote de A, é lote a lote. Lote a lote significa que ele pode fazer quantidades sem ter múltiplos e pode fazer de 1 a 1, tá? O estoque de segurança eu tenho aqui embaixo, meu estoque de segurança do produto A é 200. E aqui nessa coluna do past due é coisas que já vêm do passado. E aqui a única coisa que você vai precisar de levar em consideração são os estoques, tá? Então do produto A eu já tenho um estoque de 300. Então aqui na linha do estoque disponível eu preencho com 300. Eu vou fazer as mesmas coisas para os demais itens aqui embaixo, tá? Então, o item C, lead time, é 2. O tamanho do lote é lote a lote. E o estoque de segurança de C é 50. E o estoque atual, 350. Note que aqui em cima eu tenho um multiplicador, que é para eu saber quantas unidades de C tem dentro de A. Quando eu não tenho nada aqui entre parênteses ou nenhuma informação aqui em cima dessas posições aqui, significa que é 1, tá? Que é o multiplicador vezes 1, tá? Continuando aqui, o item D. O lote, o lead time é 1. O tamanho do lote é múltiplo de 300. O estoque de segurança de D é 100. E D tem um estoque de 100. Bom, pessoal, continuando. Depois que eu passo as informações aqui que eu tenho dessa tabela para essa, eu já posso começar a preencher minha programação MRP. O primeiro passo, vou pegar aqui do plano mestre de produção as quantidades e vou passar para o item pai, que é o item A. Então, esse item da semana 5 vem aqui para a semana 5 do item A. E a mesma coisa aqui também na semana 7. O meu estoque é 300 e meu estoque não vai mudar até que eu tenha que fazer a produção, tá? Então, até que eu tenha que fazer algo, produzir algo, meu estoque vai ser o mesmo. Então, eu vou só preenchendo. 300, 300, 300. O estoque acumulado, ele vai levar em conta a variação daquilo que você precisa de produzir, que é a sua necessidade bruta, e a quantidade que você realmente mandou para a produção. Mais uma vez, não vai mudar até que eu tenha a produção. Então, aqui eu vou enchendo meu estoque acumulado, tá? Eu vou só repetindo. Beleza. Cheguei na semana 5, eu preciso de produzir 500. Mas note, eu tenho um estoque disponível de 300. Isso fez com que o meu estoque acumulado passasse a ser negativo. Quando eu tenho um estoque negativo, significa que eu preciso produzir. E a questão é, o quanto que eu vou precisar produzir? Tá?
necessidade líquida de produção. Quanto que eu vou colocar aqui? Então, preste bem atenção. Eu preciso de 500. Tinha 300 no estoque. Estava faltando 200. Então, eu vou produzir só 200 para suprir esse estoque negativo? Preciso de olhar a política do estoque de segurança. Eu tenho um estoque de segurança de 200. Então, aqui, eu vou precisar de produzir 400. Certo? O que vai acontecer na próxima semana? Eu produzi 400, tinha 200 negativo, o meu estoque disponível passou a ser 200. Aqui no estoque acumulado continuou sendo 200, porque não produziu além disso. Na semana 7, eu preciso de 400 e meu estoque, que está disponível aqui em 200, vai ser consumido. Eu vou usar esses produtos que estão no estoque. Isso faz com que o meu estoque acumulado fique negativo de novo. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, que já vai destacando esse sinal negativo aqui, né? Menos 200. Significa que eu vou precisar de produzir para suprir esse estoque. Mais uma vez, mesma coisa. Eu tenho 200 negativo, preciso de manter um estoque de segurança, então eu vou produzir 400. O que vai acontecer com o meu estoque? Vai ficar com um saldo positivo de 200 aqui. O que isso significa? Que eu estou cumprindo a minha política do estoque de segurança de ter 200. Meu estoque acumulado continua a mesma coisa. Mas, André, quando que vai mudar essa linha do estoque acumulado? Para que eu estou usando isso? Talvez quando eu tiver uma política de lote diferente, isso muda. Mas vamos continuar aqui a resolução, tá? Aqui embaixo é o recebimento da ordem planejada. E esse recebimento da ordem planejada vai depender do meu tamanho do lote. Se é lote a lote, eu vou só repetir. Ok. E o OLP é quando que eu vou liberar essa ordem. Quando que eu tenho que liberar essa ordem? Levando em consideração o lead time. Então, se o lead time é de 1, eu tenho que liberar essa ordem uma semana antes. Então, eu vou só repetir esse valor para cá numa casinha anterior, para dar tempo desse produto ser produzido e chegar lá na produção na hora certa, tá? Aqui no item C, note que ele é um item filho de A. Então, ele pode ter quantidade, tá? E essa quantidade tem a ver com o multiplicador. Aqui no D e no E nós temos esse multiplicador, mas no C não. Então, significa que é 1, tá? Então, aqui é uma vez. E o que eu tenho que fazer agora? Continua o mesmo raciocínio. Eu vou pegar da OLP do meu item pai e passar para baixo. Então, esse valor vem para cá. Esse valor vem para cá, certo? Continua aqui a mesma lógica do que eu preenchi em cima. Então, o meu estoque disponível ele vai continuar o mesmo até eu chegar na minha produção. Meu estoque acumulado, a mesma coisa. 350, 350 e parei. Cheguei aqui na semana 4, eu preciso de 400, tenho 350, e então isso significa que o meu estoque acumulado vai ficar negativo, ele vai ficar com menos 50. E observe então, qual que será a minha necessidade líquida de produção? Será suprir os 50 que está faltando e mais 50 que é do meu estoque de segurança. Isso significa que eu preciso de produzir 100. Então, na próxima semana, o que vai estar no meu estoque? 50. Meu estoque acumulado? 50. Aqui na próxima semana, o estoque? 50. Só que agora eu consumo esse estoque. Olha só, eu preciso de 400, tenho 50 no estoque. Então, mais uma vez aqui,
o meu estoque vai ficar, em tese, negativo, tá? Porque não tem como você ter um estoque negativo. Isso daqui é só para fins de cálculo e raciocínio, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu tenho a necessidade de 350 mais suprir meu estoque de segurança. Então, eu vou precisar de produzir 400 para manter meu estoque de segurança até o final aqui em 50. Se eu não tenho nada aqui em cima, eu só posso completar, tá bom? Agora, o recebimento da ordem planejada, eu preciso de ver aqui a política. A política é de lote a lote, então eu simplesmente repito. Tá? E agora, na OLP, a ordem liberada planejada, tá? Eu levo em consideração o lead time. O lead time é de 2. Então, se eu estou na semana 4, aqui meu lead time é de 2, eu vou precisar de preencher aqui. Então, eu vou pegar esse valor e vou dar um lead time de 2. 2. Mesma coisa aqui, se eu estou na semana 6, eu preciso de liberar essa ordem 2 semanas antes. Facinho, né? Agora, a gente precisa de levar em consideração que vamos fazer o item D. E o item D, se você notar aqui na estrutura analítica do projeto, do produto, você tem um multiplicador de 2. Então, aqui em cima é 2 vezes. Aonde que isso vai mudar? O que isso vai alterar no seu planejamento? Você vai precisar multiplicar esses valores que estão aqui, ó, na OLP do item PA e do item D por 2. Então, na semana 2 eu tenho 100, eu multiplico por 2, 200. Na semana 4 eu tenho 400, multiplico por 2, vira 800. Aqui, na política de lote, você já sabe fazer, né? Então, aqui eu repito, e agora eu preciso de resolver, porque aqui eu tenho a necessidade de produção, né? Então, o que vai acontecer? Observe, eu preciso de 200, tenho 100 no estoque, isso significa que meu estoque acumulado vai passar a ter esse valor negativo aqui. Isso significa que eu preciso de produzir para suprir isso. E quanto que eu preciso produzir de uma forma líquida? Então, é suprir o estoque de segurança de 100 e mais os 100 que estava faltando. Isso significa que eu preciso de produzir 200. Certo? E olha só que interessante que vai acontecer aqui. Esse item, ele tem uma política de lote diferente. Então, nos outros eu só repeti, eu deixei para fazer depois. Aqui eu não posso. Se ele tem esses lotes múltiplos, qualquer um que não seja o lote a lote, eu preciso de preencher isso daqui. Apesar de eu precisar de 200, eu tenho que fazer lotes que são múltiplos de 300. Então, eu vou colocar aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu precisava de produzir 200 para suprir as minhas necessidades, só que eu tenho que produzir 100 a mais para cumprir a política do meu lote, e isso vai fazer com que o meu estoque gerado aqui seja de 200, que é a diferença desses dois, tá? E o que mais que tem aqui? Eu já tinha preenchido que tinha esse recebimento programado. Então, além desses 200 que foi para o meu estoque, chegou mais 300. Isso significa que o meu estoque acumulado foi para 500. Ok? Como a gente continua fazendo isso daqui? Agora, mais uma vez, eu tenho aqui na próxima semana que não copiar este valor, mas o valor do meu estoque acumulado, porque ele é diferente. Ele é maior. Então, aqui eu tenho 500, tá? Então, mais uma vez, eu preciso de 800, tenho 500 no estoque. Isso significa que
meu estoque acumulado, aqui nessa semana, vai em tese a menos 300. Para eu suprir os 300 mais o estoque de segurança, eu preciso de produzir 400. Mas eu não posso produzir 400, porque 400 não é múltiplo de 300. Então eu tenho que produzir 600. Desses 600, eu vou descontar o meu estoque que ficou negativo. Então isso significa que o meu estoque disponível vai ser esse menos esse, né? Que vai dar 300. E meu estoque acumulado vai passar a ser 300. E daqui para frente eu não tenho novas ordens. Ele continua sendo a mesma coisa. Certinho? Então vamos lá. Último item. Por que ele é diferente? Note que eu tenho um componente de E aqui, tá? Dentro da minha estrutura do produto, e outra aqui. Por isso que eu tenho duas quantidades aqui, tá? Então, da quantidade que vem de A é só uma vez. E da quantidade que vem de C é duas vezes. O que isso significa? Que eu vou precisar de baixar nessa linha aqui as OLPs de C e OLP de A. Ah, aqui em cima faltou um detalhezinho, né? A gente colocou as ordens aqui, mas esqueceu do lead time. O lead time é 1. A gente coloca uma semana antes. Ok? Continuando aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho o item E, que ele é filho de 2, filho de C e filho de A, nessa linha aqui, eu vou precisar de baixar os valores da OLP do seu pai, que é o item C, e do seu outro pai, que é o item A. Então, vamos começar aqui fazendo do item A. Do item A, ele é uma vez só. Então, eu tenho na semana... Eu tenho aqui na semana 4, 400. Na semana 4 eu tenho 400. E na semana 6 eu tenho 400. No meu item C, olha só, na semana 4 eu tenho 400. E ele é vezes 2 de C. Então, eu preciso de 800. Então, aqui, 800 mais 400, que vai ser igual a 1.200. Tá? Eu vejo também que aqui no item C eu tenho 100. Então, na semana 2 aqui, eu também preciso de baixar esse item. E ele é vezes 2. Então, ele vai ser 200. Ok? Vamos continuando aqui, coisa que a gente já sabe fazer, né? Que é essa linha do estoque, até que eu tenha a necessidade de uma produção. Então, eu vou repetir, o estoque acumulado, vou repetir, e agora eu vejo aqui. Eu tenho 500 no estoque e estou precisando de produzir 200. Então, em tese, eu não vou produzir, eu vou consumir do meu estoque. Do meu estoque acumulado, então, passará a ser 300. Só que aí eu preciso de olhar a minha política do estoque de segurança. Eu não posso baixar o meu estoque num nível mais baixo do que 500. Então, eu precisaria produzir aqui mais 200 para suprir aqui e ter 500 de segurança. Mas olha só a minha política de lote. Eu só consigo produzir múltiplos de 500. Então, em vez de produzir 200, eu vou conseguir produzir só 500. E vai fazer com que o meu estoque na próxima semana seja, então, de 500 mais 300. Então, nessa semana aqui, na semana 3, meu estoque passou a ser 800. Na próxima semana, eu repito o meu estoque e eu faço o mesmo raciocínio. Vamos lá. Eu preciso de 1.200 ao todo. Eu tenho o estoque disponível de 800
e vai chegar mais 500 unidades. Isso significa que eu vou ter 1.300 unidades disponíveis e preciso de produzir só 1.200. Então, isso vai gerar um saldo aqui no meu estoque, que é a mesma coisa, né? Preencher. Um saldo no meu estoque de 100. Mais uma vez, qual que vai ser a minha necessidade líquida de produção? Eu preciso de completar esse estoque para 500. Então, eu precisaria de produzir mais 400. Mas eu posso produzir mais 400? Não, porque o meu múltiplo tem que ser de 500. 500. Continua aqui a resolução, né? Que vai ser, então, os meus 500 mais 100, que vai ser 600 na minha próxima semana aqui no meu estoque. Meu estoque acumulado continua sendo 600. Na semana 6, vou precisar de produção. Meu estoque, 600. E agora eu preciso de produzir 400, tenho 600 no estoque. Isso faz com que meu estoque acumulado fique positivo em 200. E mais uma vez, eu tenho que completar esse 200 para chegar em 500. Então eu preciso de mais 300 unidades, mas não posso produzir 300. Tenho que produzir múltiplo de 500. Então eu vou produzir 500 de novo. E isso vai fazer com que o meu estoque chegue agora a 700. 700. E eu não tenho mais produção ali em cima, né? Então ele vai fechar essa programação. Terminando a última linha, né? Considero aqui o lead time. Então, se está na semana 2, eu disparo aqui na semana 1, 500. Se eu estou na semana 4, eu vou disparar na semana 3 esses outros 500. E se eu estou na semana 6, eu disparo então na semana 5. Essa ordem liberada e planejada aí, tá certo? O que isso vai significar? Se eu passar isso daqui agora para um planejamento de outro mês, outra escala de tempo, outro pedido, esses valores que fecharam aqui, ó, serão os valores de pés do novo planejamento, tá? Então é um ciclo, as coisas vão acontecendo. Não tem muito mais dificuldade do que isso para preencher essa tabelinha, só precisa de ter bastante atenção a essa dinâmica dos estoques e o resto é só a continha de mais e menos. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e muito obrigado e até mais.